E o prefeito da cidade de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, anunciou a demissão de um professor que exibiu em aula um clipe do cantor criolo sobre diversidade. Olha só o que ele postou nas redes sociais comentando esse assunto. Então, pessoal, retornando agora de Florianópolis, depois de um dia de muitos contatos na capital do estado, e já estou determinando a imediata exoneração daquele professor que em sala de aula expôs ali um vídeo erotizado de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal. Nós não permitimos, nós não toleramos, está demitido este profissional. Nas escolas do município, isto não, enquanto eu estiver aqui de plantão, isto não vai acontecer este tipo de atitude. Essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entre em contato com o município de Criciúma, que o professor será, ou o profissional que expôs, que apresentou este tipo de vídeo, ou este tipo de comportamento inapropriado, será exonerado de forma imediata, sem chances de continuar sendo funcionário da Prefeitura de Criciúma. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Bom, vou chamar Leonardo Sakamoto aqui de volta. O Sakamoto é um clipe que fala sobre diversidade, né? E aí o prefeito reduziu esse assunto ao que ele chamou de viadagem e demitiu esse professor. Quero tua análise aí, tua opinião sobre esse assunto, Sakamoto. Bem, primeiro é lamentável, é uma imbecilidade atroz. Eu espero, sinceramente, pessoalmente falando, que o professor processe o município, seja reintegrado e ainda ganhe milhões em indenização, que esses milhões, inclusive, impeçam, façam com que esse prefeito entenda que pluralidade e diversidade não é viadagem, não é, como ele diz, utilizando de forma extremamente pejorativa, mas é direito constitucional. Nós estamos falando do direito das pessoas de serem o que elas são, né, direito das pessoas não serem agredidas por conta do que elas são. E o que esse prefeito, na verdade, fez foi um ato de homofobia na prática, de transfobia, um ato de violência contra a diversidade, né? E não só isso, olha, Diego, essa é a tragédia de ter um Jair Bolsonaro presidente da República, porque não é apenas os atos do presidente da República não impactam apenas a esfera federal ou diretamente, né? O presidente da República, ele também é uma referência. Então, o que acontece? Quando ele passa a fazer coisas desse tipo, passa a atacar a diversidade, a pluralidade, adota comportamentos homofóbicos, transfóbicos, isso empodera outros níveis de poder. É aquela questão da síndrome do guardinha da esquina, né? Quando o problema não é só o general fazer bobagem, mas é como isso chega na base. E isso chega na base de uma forma muito violenta e legitima comportamentos como esse. Esse prefeito que é do PSDB, né? Vamos lembrar que recentemente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu ser um homem gay e, enfim, tratou isso com uma naturalidade enorme. A gente, inclusive, tratou sobre esse assunto. Sakamoto, além de colunista do UOL, você também é professor. E aí eu quero pegar a tua avaliação como professor, não é? Quando recebe esse tipo de mensagem vinda da autoridade ali do prefeito municipal, como é que você se sente como professor? Essa é uma coisa interessante, Diego, porque uma das funções do professor é exatamente isso, não é simplesmente eu estou falando do nada, não, existem parâmetros curriculares nacionais que orientam os professores a trabalhar com direitos humanos na sala de aula. Lembrando que direitos humanos é o direito à dignidade das pessoas, é aquele pacote de dignidade que as pessoas têm simplesmente porque nasceram, né? E isso é obrigação de todo professor, que é difundir, é debater, é espalhar a questão do respeito aos direitos humanos em sala de aula, não importa, professor, de que disciplina, se é do ensino básico, se é do ensino superior, você seja. Ou seja, é obrigação de todo professor promover os direitos humanos, que são, inclusive, um dos fundamentos da República, né? Um dos fundamentos da democracia. Quando
gestor público, como um prefeito de uma cidade como Criciúma, ataca, demite, ridiculariza, ofende um professor que está cumprindo com o seu dever de falar sobre direitos humanos, falar sobre o respeito mútuo, falar sobre cultura de paz dentro da sala de aula, ele está, na verdade, não apenas promovendo, atacando a Constituição, mas ele também está atacando a formação dos cidadãos do futuro. E vamos lembrar, só para finalizar, que isso tem sido muito comum nos últimos tempos, né? Busca-se, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, muitas pessoas têm atacado a educação para tentar fazer com que a educação mude o seu sentido, que deixe de ser inclusiva, deixe de buscar a inclusão das pessoas e seja, na verdade, um radiador de preconceito. Né? Isso acontece não só na questão da pluralidade, mas acontece em questões de gênero, por exemplo. Tem muita gente que acha um absurdo que os professores falem em sala de aula que as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens e que os homens têm que tomar cuidado com o que dizem, com o que falam, com o que são, por conta disso. E não suportam isso e acham que isso deve ser calado em sala de aula. A ação do prefeito não difere muito disso. E eu espero, sinceramente, que os professores de Criciúma, os professores do Brasil, na verdade, digam não a gestores como esse, né? Protestem, façam greve, façam o que for necessário para proteger o futuro das nossas crianças. Pois é, Criciúma que marcou inclusive uma parada do orgulho LGBTQIA+, para amanhã, sábado, a partir das 2 da tarde, vai haver essa mobilização. Já houve protestos na cidade depois dessa declaração do prefeito.